Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. É muito bom estar de volta para darmos continuidade a esta série Batismo nas Águas. E eu espero que esta série de mensagens esteja te ajudando a compreender a importância do batismo nas águas e também sobre o porquê do batismo ou do sepultamento. Porque sempre que falamos de batismos, estamos falando de sepultamentos, né? Através de Cristo falamos sobre a morte de Cristo e a nossa morte nele. Batismo, o nosso sepultamento em Cristo. E também a nossa ressurreição para recebimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz a obra transformadora, regeneradora, restauradora, santificadora. É Ele que fará com que os frutos apareçam em nós. Que frutos são esses? Bom, frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O caráter cristão, a vida cristã é gerada pelo Espírito. O Espírito que precisa estar em nós, que quer vir sobre nós e que virá sobre nós, se nós tivermos consciência plena do Evangelho: morte, sepultamento, ressurreição, Espírito Santo. Muito importante falar sobre o batismo nas águas. Bom, nós vamos hoje ler uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Atos 19, do 1 ao 7. O texto sagrado, ele diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quando Paulo chegou em Corinto, ele se surpreendeu de saber que em Corinto o evangelho já havia chegado e que já haviam ali pessoas que criam em Jesus. E ele então fez uma pergunta: Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E qual não foi a admiração de Paulo quando eles responderam: Nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E aí Paulo ele ficou intrigado. Como? Como podem eles terem crido, terem sido batizados e não terem recebido o Espírito Santo? Isso não está fazendo sentido. Aí Paulo falou assim: talvez eles tenham realizado não o batismo de Cristo, mas o batismo de João Batista. Porque no batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento, e no batismo de João Batista a mensagem era: virá alguém, chegará alguém, e esse
remirá o povo dos seus pecados. Talvez seja isso. Então Paulo pergunta: qual o batismo que vocês se batizaram? E eles então, como já era esperado, falaram: nós nos submetemos ao batismo de João Batista. Paulo falou assim: não. Errado. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento, dizendo aos homens que viria alguém, e esse alguém seria Cristo, né? Seria Jesus. E eles então, seguindo a orientação de Paulo, agora foram batizados, mas foram batizados em nome de Jesus. Por quê? Quando uma pessoa, quando alguém batiza-se no batismo de João Batista, ela está assumindo, e aí que está o grande problema, que um dia virá alguém que perdoará os meus pecados, que me remirá dos meus pecados. Ora, nós não podemos hoje mais participar do batismo de João, porque Cristo já veio. Então, eu preciso hoje me batizar crendo que Cristo veio, que Cristo não pecou e que na sua morte ele carregou sobre ele todos os meus pecados, todos os erros que eu cometi durante toda a minha vida. Se eu menti, se eu fumei, se eu bebi, se eu pratiquei a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, se eu pratiquei o aborto, não é? A pedofilia, se eu odiei, se eu me curvei diante de deuses de pau, de pedra, de papel, de metal, enfim, se eu creio que Cristo levou sobre ele a punição de todos os pecados que eu cometi, eu creio que Cristo fez isso por mim. Ele já veio e ele já fez a obra por mim. Quando eu creio nisso, creio que Jesus morreu por mim, ora, então neste momento eu morro em Cristo. E uma vez que eu morro em Cristo, então eu vou agora me submeter ao batismo de Jesus, ao batismo em Jesus, ao batismo no sacrifício feito por Jesus, no batismo, o batismo em Cristo pela obra que ele fez por mim, pela obra redentora. E quando eu então sepulto a velha criatura com essa consciência, é neste momento que quando eu saio das águas, uma nova criatura ressuscitada em Cristo. Então o Espírito Santo vem sobre a minha vida, o Espírito Santo vai me envolver e dentro desse corpo vai ser gerada uma nova criatura, transformada, trabalhada, restaurada, regenerada pelo Espírito Santo. E eu vou perceber que em mim, no meu corpo, pode até haver desejos que não agradam a Deus por causa da nossa natureza humana maligna. Mas no meu interior, na nova criatura, no espírito regenerado, vai haver o desejo, vai existir o desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade dele, de viver longe das coisas erradas. Então você vai perceber que agora, com o Espírito Santo, você passa a não ter prazer mais nas coisas erradas. Ainda que em alguns momentos a sua natureza humana ela queira, mas dentro de você as coisas mudaram, porque o que há dentro de você agora é paz, alegria, amor. O que há dentro de você agora é domínio próprio, o desejo de agradar a Deus com a sua vida. Eis a importância do recebimento do Espírito Santo, para que ele possa produzir o fruto em você, essa nova criatura, essa nova natureza. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está preparando homens e mulheres para habitar o novo céu e a nova terra. E essa nova criatura, ainda que a sua natureza esteja corrompida, mas o homem interior, ele não pode mais ter prazer no erro, no pecado, porque é essa nova criatura que vai habitar no reino de Deus. Compreende a importância do Espírito Santo?
O homem de Deus, a mulher de Deus, nascido do Espírito Santo, não tem prazer em desagradar a Deus, não tem prazer na vida de pecado. Pode até cometer pecados. Pode até cometer pecados porque é possível que ele cometa pecados por causa dessa natureza. Mas o interior dele, ele vai lutar com todas as forças para vencer cada tentação, para vencer cada pecado. Por quê? Porque a nova criatura que nasceu do Espírito Santo. E com o passar do tempo, o Espírito Santo vai te fortalecendo e você vai se santificando na presença dele. Por isso, o apóstolo Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque ele esperava que aqueles que haviam se batizado tivessem recebido o Espírito Santo. Mas só pode receber o Espírito Santo aqueles que se batizam de fato e de verdade pelo motivo correto. Esses sim recebem a presença de Deus. Bom, vamos ficando por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito da importância do batismo nas águas, tá bom? A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!